Generosidade, tolerância, honestidade, justiça, respeito são alguns dos valores humanos que andam esquecidos ou pouco praticados na atual sociedade. Mas o que também preocupa é a adoção de novos valores que levam a estilos de vida fáceis e vazios. Valores Humanos é o nosso bate-papo de hoje aqui no programa Minha Vez, que começa agora. Estamos começando mais um programa Minha Vez e é muito bom poder compartilhar com você assuntos que são interessantes, assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da nossa vida. E para conversar hoje com a gente está aqui essa galera aqui que estuda no Colégio IABC, aqui nos nossos estúdios, diretamente do lugar onde nós gravamos o programa Minha Vez, aqui pertinho de Goiânia, pertinho de Brasília. E aí, pessoal, quando a gente fala de valores humanos, o que vocês acham? Isso está acabando, tem bastante. Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Quem vai falar primeiro? Fernanda? Com certeza a gente percebe que alguns valores têm se perdido com o tempo, né? Uhum. Muito do amor, da simplicidade, da tolerância então, entre as pessoas. Amor, simplicidade e tolerância seriam valores, seria isso? Com certeza, que muitas vezes a gente não demonstra mais para com as outras pessoas o respeito. A gente tem deixado de lado, e até mesmo a gente que deveria... Às vezes a gente olha para as pessoas e também sente que está faltando. Exatamente, a gente aponta o dedo para os outros, mas quando a gente percebe que estamos também sem valores, a gente acha ruim. E por que vocês acham que isso está acontecendo? Quem quer falar? Johanna. Eu acho que é porque não está sendo ensinado nas famílias, não está sendo passados os valores. Você acha que vem lá da família, seria o grande... Porque o valor de uma pessoa... ela vem do que os pais ensinam para ela desde pequena. Entendi. Então, e é isso mesmo. Eu também acho o seguinte, isso está se perdendo ao longo do tempo, porque antes a gente tinha, né, o conceito de levantar, às vezes, para um idoso, quando está num ônibus, por exemplo, lotado, você está ali sentado, ele não tem onde sentar. Então, assim, são valores que a gente vai perdendo, e o que mais me preocupa é que a gente está passando isso para a próxima geração. Por exemplo, antigamente o povo era mais, vamos dizer assim, tinha os valores melhores do que hoje. Hoje em dia está mais ou menos, é um outro que tem a próxima geração. Às vezes eu tenho medo disso, de como vai ser. Tem total razão, viu? Este realmente é um assunto que vale a pena a gente conversar. Valores humanos. E para conversarmos sobre isso, convidamos o pastor Samuel Bruno, ele que é o atual diretor aqui do IABC. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. Para mim, esse é um dia especial por duas razões. Primeira, é a minha estreia aqui no programa, minha chegada ao IABC, então é um dia para guardar na lembrança aí por muito tempo. Tá certo, aproveite para mandar um alô pro pessoal de casa. Queria dar um oi também pro pessoal que está em casa. Assim como eu cheguei no IABC, convidar você a conhecer o colégio, a ser um aluno dessa instituição. Esse é um lugar fantástico, espero que tenhamos aqui muitos alunos e que tenhamos bons momentos juntos nesse programa e nos próximos também. Que legal, falando aqui, aqui estão os alunos do IABC, estávamos conversando sobre esses valores humanos que parece que estão se acabando. Isso realmente está acontecendo, pastor? Acho que a gente percebe isso assim, em muitas áreas da vida, né? A gente percebe, por exemplo, famílias que se desfazem, percebemos dificuldades rotineiras, né, na escola, no trânsito, em ambientes que a gente frequenta. Acho que são sinais que, de fato, os valores estão sendo cada vez mais raros, cada vez mais menos seguidos, mais complicados. Acho que isso é uma evidência assim, que a gente percebe rapidamente. Tem uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, pastor, que diz que cerca de 77% das pessoas entrevistadas afirmaram que esses valores estão se acabando por conta da falta de leitura da Bíblia. O senhor acha que realmente é isso? Esse é o ponto central dessa questão? Mas com certeza não ler a Bíblia faz diferença, né? Independente da fé, de alguém que é cristã ou não. A gente sabe que a Bíblia é um dos livros que mais valores tem, que mais princípios defende. Então, não ler a Bíblia certamente prejudica o conhecimento de valores que podem ser corretos para a vida. Agora, por outro lado, eu creio que a gente vive num país onde todo mundo conhece o que é certo. Somos um país cristão. Então, quem sabe, além de não ler a Bíblia, o fato de conhecer e não viver seja o principal desafio de um adolescente, de um jovem hoje em dia, né? De qualquer pessoa, né?
O pessoal estava comentando aqui algumas coisas que eles já presenciaram, talvez até viram já essa perda de valores. Quem que já viu alguma coisa que mostrou assim, esse pessoal perdeu o valor total? Manuel. Uma vez eu estava no ônibus e eu estava sentado e tinha um rapaz do meu lado sentado. Aí começou a vir uma idosa, né? E estava cheio o ônibus. E eu olhei assim, tal, vi que ninguém ia levantar. Aí eu falei, levantei e falou, por favor, sente aqui. E ela sentou e me agradeceu e tal, e falou justamente que os valores hoje em dia estão se perdendo, né? Não era mais como antigamente. É justamente isso mesmo, pastor? Coisas simples assim parece que está se perdendo na sociedade que a gente está vivendo? Até porque eu acho que para a gente viver bons princípios, a gente precisa de bons modelos. Então a gente vê que, naturalmente, ao passar do tempo, os bons exemplos são cada vez mais raros e os maus exemplos são cada vez mais constantes, né? Então, como a gente aprende muito pela imitação, como a gente acaba copiando o comportamento de pessoas, eu creio que isso também é um empecilho para que a gente consiga viver experiências como aquele que citou ali, de coisas simples, mas que fazem a diferença. E Johanna mencionou para a gente agora há pouco, no início, a questão da família. Né? A família como sendo aquela base que ensina os primeiros valores. Por que é tão mais fácil a gente esquecer esses bons valores e copiar os maus valores? Por que isso é tão mais fácil, pastor? Se ela falou da família, ela foi extremamente correta, porque a gente aprende valor no começo da vida, né? A gente pode aprender durante, mas é bem mais complicado você desenvolvê-los depois do que no começo da vida. Então, se a gente não tem uma base, se a gente não tem ali um fundamento, isso vai se perdendo com mais facilidade. E eu creio que isso acontece hoje. Nós temos famílias cada vez mais desestruturadas e, com isso, os valores eles não vão sendo assimilados como deveriam, né? Até os 6 anos, por exemplo. E aí, para você depois vivê-los ou aprendê-los, é cada vez mais difícil. Com certeza. Eu não sei você em casa, se você já tem presenciado, tem visto algumas situações onde mostram exatamente essa perda de valores. Eu não sei como anda a sua família, a sua casa. O objetivo desse programa é despertar você também, é estar atento em relação a isso. Quando a gente fala também de integridade é um dos valores, né, pastor? Integridade. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando ouve essa palavra integridade? Fernanda? É a honestidade, né? Porque ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa reta, hoje em dia não é fácil, até pela questão que vocês comentaram da imitação, do exemplo. A gente não tem mais bons exemplos, é muito difícil a gente encontrar. E até mesmo quando a gente vai para os nossos amigos, a gente sofre pressão de grupo. Por exemplo, eu tenho um princípio que outro amigo meu não tem e eu sou até julgada por isso. E muitas vezes a gente perde alguns dos nossos valores, dos nossos princípios, por falta de um exemplo ou até mesmo pela pressão de grupo. Pressão de grupo talvez também tenha influenciado, né? A gente também pode ver pela falta de respeito das pessoas. Uma vez eu estava no mercado e um cara foi estacionar na vaga de deficiente físico. E eu cheguei nele e falei, moço, você viu que é uma vaga de deficiente físico? E ele falou, eu vi sim, moço, ele não mudou, ele não saiu e ele agiu com a maior arrogância. Eu fiquei encabulado com aquilo. Porque a gente acha assim, que se está reservada para uma coisa, para alguém, então você tem que respeitar. Aí um deficiente físico chega para estacionar e tem uma pessoa que não é estacionada na vaga dele. É errado. A gente fica indignado, né? Quando alguém falta com esses valores essenciais de uma boa comunidade e tal. E às vezes até a nossa reação para com eles também precisa exigir, né? Alguma espécie de valor. Você está em casa, aí tipo, você derruba o jarro de vidro que sua mãe acabou de comprar. Aí chega a sua mãe, seu pai em casa e fala, quem é que quebrou o vidro? Aí você vai sempre culpar os outros, porque você é o único que não pode ser culpado. Você tem que culpar o todo mundo. A gente tem essa tendência de culpar os outros. E isso acontece com todo mundo, né, Nicolas? Você fica olhando assim, o que custa, né, o pai dar o exemplo pro filho? Por exemplo, no caso que a nossa amiga aqui falou, o cara estacionou no lugar errado. E se o filho dele estivesse com ele? E se outra criança que estivesse do lado visse aquilo? Não custa praticamente nada. Por exemplo, a minha mãe, ela viajou e ela viu uma coisa que ela não estava acreditando. Porque a criança estava querendo vender os brinquedos, botou uma caixinha e colocou lá o valor dos brinquedos e deixou os brinquedos lá na rua. A mãe vinha com o filho
o filho escolhia, ela pegava o dinheiro, colocava dentro da caixinha e ia embora. Olha O que só. que custa? Aquele filho ali vai tomar aquele exemplo o resto da vida. Isso aí, pastor. Realmente são pequenas ações que mostram que é possível um ser humano resgatar esses valores. É possível o ser humano investir nos seus valores. Isso é real? Com certeza, é possível, mas a gente não pode assim também se enganar dizendo que é fácil, pensando que é fácil. A gente vive num mundo, num ambiente que nos favorece a fazermos aquilo que não é princípio, aquilo que não é um valor. Mas bons exemplos, e a gente tem assim alguns antigos e recentes, eles fazem que a gente entenda que isso é possível, né? A gente sempre se lembra de Daniel, nós nos lembramos de José, mas recentemente vemos um exemplo de um jogador de futebol que teve uma grande oportunidade na carreira, mas que abriu mão de tudo isso por conta de um valor bíblico cristão que ele seguia. Então, fácil não é. A gente vive num ambiente onde as pessoas não seguem muitas vezes aquilo que é o correto, mas que é possível e que vale a pena, isso com certeza. E é interessante que, como vocês estavam aqui comentando, muitos desses valores a gente espera que os outros tenham e às vezes até a gente não tem. Às vezes a gente cobra das pessoas coisas que às vezes a gente também sabe que precisaria ter um pouquinho mais disso. Alguém já passou por isso? Já percebeu que estava sendo intolerante com alguém quando na verdade você também estava precisando de algum valor? Alguém já passou por isso? Quem quer falar? Fernanda. Isso interfere até mesmo na nossa vida cristã, né? Porque a gente, como cristão, na nossa casa, na igreja, a gente aprende valores, princípios que a gente deveria colocar em prática. Mas muitas vezes a gente escolhe o mais fácil. A gente, não, para que eu vou levantar? Deixa o cara em pé no ônibus. Eu tô tão Coisas confortável simples aqui. como isso, né? Coisas fáceis que não iam mudar nada na nossa vida, iam só melhorar os nossos valores e ajudar as outras pessoas. E a gente está aqui Na igreja, na sentada, escola. sem fazer nada, sem tomar nenhuma atitude. A gente fala dos outros, mas a gente tem que ter a nossa atitude. Manuel. Isso a gente acaba entrando no egoísmo, né? Por exemplo, essa parte aí, é ele lá, deixa ele lá, eu tô aqui de boa. Você colocou um negócio interessante, egoísmo. E egoísmo tem tudo a ver com isso também. E não saia daí que daqui a pouco a gente continua conversando sobre esses valores essenciais para a vida. E estamos de volta e é muito bom ter a sua companhia e aproveito para mandar um abraço aqui especial para o Lucas Bernardo, que é lá de Fortaleza. Um grande abraço, Lucas, Amanda Rosa e o Paulo Correia. Um abração para vocês, continuem ligados com a gente. Sabe o que eles fizeram? Eles curtiram a nossa página no Facebook. Faça isso você também. Vai lá, aproveite esse momento. Estamos aqui conversando com o pastor Samuel Bruno, essa galera, sobre os valores importantes da vida. A gente estava falando agora há pouco do egoísmo. Você acha que acontece esse negócio de egoísmo na vida de adolescente, pastor? Acontece na vida de todo mundo, né? A gente nasce egoísta, desde criança a gente quer o brinquedo pra gente, a gente quer as coisas que favoreçam mais o nosso benefício que não do outro. Mas acho que essa é uma fase em que isso é muito importante e com certeza é presente na adolescência, porque é quando a gente precisa se reafirmar, nossa identidade está em construção, é quando a gente tem ali convivência com pessoas ou com amigos de classe que estão talvez gostando da mesma pessoa, estão buscando o mesmo espaço. Então, essa tendência de buscar o favor pessoal, de se preservar, ela acontece sempre nessa fase, com certeza também. Esse negócio de roubar o namorado, a namorada, tem que ver com perda dos valores? O que vocês acham? Faz parte do dia a dia isso aí? Qual é o tipo de coisa que mais vocês percebem no dia a dia de vocês que tem que ver com a perda dos valores de vocês? Fofoca, cola, não sei, o que é? Quem quer falar primeiro? Eu acho que sim, porque se você pega o namorado da sua amiga ou de alguma colega que estava namorando e você causou a separação, então isso é cobiça. Você cobiçou aquele namorado e acabou que ele terminou com a sua namorada por alguma coisa que você fez, que você provocou. E então eu acho que isso é errado, isso é perda de valores. Teria mais algumas coisas que vocês percebem no dia a dia de vocês, de modo prático, coisas que vocês percebem que é total perda de valor? No nosso dia a dia eu vejo muito julgar a outra pessoa, no sentido de tipo, só porque ela não está dentro do meu padrão, ela não está certa. Então assim eu julgo e acabo também entrando em outro conceito que é totalmente horrível, que é a fofoca, né? Espalhar coisas ruins sobre a pessoa, e isso, cara, é muito ruim, é antiético. Nicolas, depois Johan. Nisso também entra o bullying, né? É uma grande perda de valor, porque você está
assim, ofendendo outra pessoa. Aí você sabe que ela não gosta daquilo, só que do mesmo jeito você continua, e isso é, além de desrespeito, é muita falta de vergonha, né? A questão de respeitar a opinião dos outros, porque nós somos seres humanos diferentes. Nós temos nossas opiniões diferentes. O problema é quando a gente acaba não respeitando o outro. Aí fala, não tá certo, não sei o quê. Você é o dono da razão e a sua opinião é a que vale. E são essas coisas do dia a dia que fazem a gente, sem perceber, praticar essa perda de valor, né? Coisinhas simples, pequenas do dia a dia. Vamos lá. Que nem ela estava falando que a gente pensa que a gente está certo em tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. Só que nem sempre a gente pode estar certo e nem ter a certeza das coisas que a gente fala. É uma questão de respeitar mesmo o próximo, né? Respeitar. Muito bem. Olha, eu espero que você que está acompanhando a gente aí em casa também esteja pensando e refletindo nas coisas e nas suas atitudes, na maneira como você tem vivido, os seus valores que você tem cultivado. Vamos dar agora uma pequena pausa no nosso programa para a gente poder ouvir uma linda canção cantada pelo Jefferson Pilar. Obrigado, pastor. Um prazer poder estar aqui com vocês de novo. Essa música que eu vou cantar fala do amor de Deus que está para além do que imaginamos, é inimaginável, é imensurável, porque nós amamos o que nos dá prazer, nós amamos o que nos é agradável. E isso não tem muito a ver com amor bíblico, porque Deus ama o inamável, aceita o inaceitável, tolera o intolerável. Ele te ama teimosamente, a despeito do que você fez ou fará. Isso ninguém pode mudar, nem você. Medite. Mil desculpas para tentar fugir, sem fundamentos para resistir, até mente para me esconder de ti. Mas seu amor teimoso me alcançou, sua longanimidade me esperou, me acolheu, desmoronou meu eu, minha vida regenerou, o meu passado ele apagou, tetelestai ele bradou, tudo ele pagou, me salvou. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar. Vem me salvar de mim. Inventando mil desculpas para escapar, terceirizando a minha culpa para disfarçar a minha covardia. Mas seu amor teimoso me alcançou, sua longanimidade me esperou, me acolheu, desmoronou meu eu, minha vida regenerou, o meu passado ele apagou, tetelestai ele bradou, totalmente pagou. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar. Vem me salvar de mim. Não vou mais tentar fugir, não vou fingir, não sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar. Vem me salvar de mim, de mim.
Obrigado, Jefferson, pela linda canção, e nós estamos aqui conversando então sobre esse assunto dos valores. E pelo que os meninos estavam aqui dizendo, a impressão que a gente tem é que fazer o que é certo, viver esses valores positivos, é como se a gente estivesse andando numa contramão. Como é possível, pastor? Que sugestões o senhor poderia deixar para esses garotos e garotas, para essas pessoas que estão aqui nos assistindo, nos acompanhando, como viver nesta contramão dos valores atuais? Eu penso que se não é fácil, se não é simples, a gente tem que exercitar. Então não vai ser natural, não vai ser alguma coisa que você vai acordar com facilidade para fazer. Então, para você ter bons valores e para você reafirmá-los, você tem que treinar, você tem que praticar isso no dia a dia. Então, algumas coisas ajudam. Por exemplo, se eu aprendo algo em casa e os meus amigos, eles vivem, falam, pensam diferente, isso não vai fortalecer os meus valores, vai, na verdade, enfraquecer, né? Se eu aprendo algumas coisas em ambientes como esse que nós temos na escola, né, e eu frequento lugares que me levam a ter atitudes contrárias a isso, isso vai enfraquecer os meus valores também. Se eu me envolvo em atividades que me estimulam o egoísmo, a competição, e não tenho projetos de vida, de atendimento a alguém, de solidariedade, ou mesmo de visitar alguém que precisa, coisa simples, né? Se eu não desenvolvo atividades, se eu não coloco em prática os valores, eles naturalmente, no mundo que a gente vive, eles vão desaparecer lentamente da nossa vida, da nossa prática, e vai ficar cada vez mais complicado. Então, acho que é uma questão não apenas de convicção, mas de prática, de treinamento, de sair na vida e viver isso aí no dia a dia. É vivendo que a gente vai literalmente aprendendo, seria isso. Quanto mais eu viver, mais eu vou exercitar esse valor. Com certeza. Eu estou aqui pensando numa coisa, a maioria de vocês aqui são alunos do internato, que a gente diz, né? Vou explicar para vocês de casa. Os alunos aqui do IABC, pelo menos uma boa parte deles, eles moram aqui no colégio, vivem aqui o tempo todo e vão para casa de vez em quando. Essa é a grande diferença. Vocês trazem de casa alguns dos seus valores e vivem aqui com seus amigos. É mais fácil ou mais difícil viver os bons valores aqui, longe de casa, ou quando vocês estão lá em casa? Quem quer dizer para a gente? Eu acho que é mais difícil, porque perto de casa tem seus pais, sua mãe para te orientar do que é certo, do que não é errado. Já longe tem mais influências, tem pessoas também que são certas, e a gente tem que escolher a nossa amizade, então é mais difícil você exercer os valores. O desafio seria maior, né? Johanna? Eu já acho que depende da família e da pessoa. Porque pode ser que a família não seja aquela família que passa os valores corretos. Então, no caso, quando ela vem para o internato dá os valores cristãos. Então, ela já fica, já está naquele ambiente acolhedor. Então, para ela fica mais fácil aqui. Pode fortalecer, então. Sim, pode fortalecer aqui do que na própria casa. Inclusive, quando ela volta, ela já fica, meio desacostumada, é complicado tem que se reorganizar, né? Mas também aí tem a questão que ela falou, que é as companhias, as amizades. Se ela escolher as boas amizades, vai influenciar ela para desenvolver com boas companhias, a probabilidade de acertar é melhor. Só uma questão a mais sobre o internato, pastor. Eu creio que, como ela bem disse, a gente traz muita coisa de casa. Mas, por outro lado, aqui você tem a chance de tomar decisões que são suas, né? Então, em algum momento em casa, a gente acaba fazendo coisas que a nossa família faz. Se nós temos um colégio cristão, a gente tem ali tudo favorecendo essa escolha. Mas quando você tem a chance de estar no internato e você toma decisões sobre culto particular, sobre escolher amizades que você vai ter, horários que você vai seguir, eu creio que é um exercício interessante para que esses valores sejam pessoais e não do ambiente que a gente está presente, né? Beleza. Pastor, chegou o momento do senhor deixar aquele recadinho para o pessoal lá de casa, e obrigado por ter participado com a gente aqui, repartindo o seu conhecimento. E obrigado a vocês por terem vindo aqui, repartir os conhecimentos de vocês, e agora é hora de vocês distribuírem esses valores. Eu queria deixar um incentivo para você que é adolescente, você que pensa que talvez é mais assimilador do que propagador de bons valores, que você seja uma luz onde você está e que assim o mundo melhore, porque nós teremos uma juventude comprometida com aquilo que faz bem, aquilo que é correto. Muito obrigado, pastor Samuel. Ore com a gente, por favor. Querido Deus, muito obrigado porque nós temos a chance de aprendermos e vivermos coisas boas em nossa vida. Que o mundo que nos cerca, embora desafiando essas escolhas, possa ser vencido por pessoas e por adolescentes sábios que estão ao seu lado. Nos fortaleça nessa escolha, pedimos por Jesus. Amém. Estamos ficando por aqui. Muito obrigado por sua companhia. Muito obrigado porque você tomou um tempinho para reforçar o que é mais importante na sua vida. Viva os bons valores e a gente se vê na semana que vem. Até lá. Forte abraço.
Mil desculpas pra tentar fugir, sem fundamentos para resistir, até mente pra me esconder de ti. Mas seu amor teimoso me alcançou, sua longanimidade me esperou, me acolheu, desmoronou meu eu, minha vida regenerou, o meu passado ele apagou, tetelestai ele bradou, tudo ele pagou, me salvou. Não vou mais tentar fugir,